Jesus. Quem mais tem um testemunho, quer dar uma palavra? Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu falei para o Espírito Santo, se fosse da vontade dele, que eu falasse testemunho, que o Senhor abrisse mais uma vez a oportunidade. E eu creio que é a vontade do Espírito Santo. Eu trago um testemunho da minha vida recente e também uma exortação para a igreja, um despertar do Espírito Santo. Eu sou uma missionária, eu vim do Mato Grosso do Sul, o Senhor me trouxe de lá. Eu quero contar um testemunho de providência e de libertação também. O Senhor disse para mim que tinha coisas para fazer na minha vida e através da minha vida no estado do Rio de Janeiro. Eu ouvi a voz de Deus, eu acreditei na voz do Espírito Santo, criei naquilo que Ele fala com seus profetas através da sua palavra, lá em Atos, quando Ele dá direção aos seus servos, aos seus filhos, através do Espírito Santo. Muitos não acreditam mais no Espírito Santo dentro da igreja, mas eu quero dizer para você, homem e mulher, creia no Espírito Santo. É o Espírito Santo que move os profetas, é o Espírito Santo que usa os seus vasos, é o Espírito Santo que glorifica a Cristo aqui na terra. E aí o Senhor Espírito Santo disse: filha, sai do teu trabalho, larga pai, larga mãe, larga tudo e vai ao Rio de Janeiro. Com a fé do Espírito Santo de Deus, colocou no meu coração, eu peguei a minha mala, as minhas coisas, um pouco de medo, um pouco temerosa, mas crendo que aquele que promete é fiel para fazer. Eu não conhecia muitas pessoas aqui no Rio, eu conheci apenas uma pessoa e eu entrei na casa dela, fiquei um mês lá, e nesse período que eu fiquei um mês na casa dessa pessoa, de uma missionária, uma jovem também, ela morava sozinha também, uma solteira, Deus me apresentou um rapaz com um problema na sexualidade, uma mulher transexual. Para algumas pessoas que não conhecem essa nova nomenclatura de transexualidade, um travesti, uma pessoa que se vestia com roupas de mulher, estava se hormonizando, tomando hormônios, ficando feminino. Ele não era só um transexual, ele era também um ateu, ele era um ativista das causas LGBTQIAP+. Esse rapaz não acreditava nas coisas de Deus, ele era muito resistente ao evangelho, porque aprendeu o evangelho, ouviu o evangelho e viu testemunhos de formas ruins. Muitas vezes o evangelho é pregado não por aquilo que você fala, pai, mãe, ele é pregado com o seu comportamento. E infelizmente esse rapaz viu de pessoas muito próximas a ele um testemunho de pessoas que iam para a casa do Senhor, mas que não tinham testemunho na sua casa. E o Senhor já usou pessoas para perguntar aqui como é que você está na sua casa. Eu venho falar com pais e com mães que talvez não acreditem mais na libertação dos seus filhos, porque o adversário tomou de tal forma, de tal maneira a mente desse jovem, dessa jovem, que você não crê mais na libertação. Mas eu vim falar que Jesus Cristo faz. Ele liberta. Eu conheci esse rapaz e o Senhor falou comigo assim: filha, é muito grande testemunho, então você é muito sucinta, muito breve, porque Deus vai continuar falando aqui. E aí o Senhor disse para mim que queria a alma dele. Eu falei: Deus, como é que eu vou pregar para esse moço? E o Senhor disse: só abre a sua boca. E o Senhor abriu o coração dele, dilatou o coração dele para que ele pudesse ouvir a palavra através da minha vida. O Senhor começou a manifestar sinais e ele começou a crer que Deus existia. O ateísmo foi jogado por terra, não era mais ateu. Ele não era mais ateu porque viu manifestar a glória de Deus, mas ele ainda continuava sendo uma mulher transexual. Ele não era só uma mulher trans, mas ele também era um skatista. Ele ainda é um skatista hoje em dia, mas ele era um skatista. E o adversário havia preparado para ele o banquete, para ele sair do Brasil, para ele ir para os Estados Unidos, em uma marca muito famosa de tênis que os jovens gostam muito. E ele iria sair do Brasil, iria para os Estados Unidos para andar de skate. E lá, quem sabe hoje ele seria uma das mulheres, ou uma mulher transexual bem conhecida na rede social, né? Conhecida nas mídias, conhecida em fama mesmo. O adversário apresentou fama para esse moço. E ela estava para assinar esse contrato e eu não sabia disso. Mas Jesus chegou em Gadara. Eu quero encurtar o testemunho. E aí o Senhor, em um período que eu não estava mais aqui no Rio de Janeiro, o Senhor havia me levado em Brasília para algo que ele tinha para fazer lá naquela terra. E o Senhor o visitou através de uma visão. E ele acordou de madrugada chorando muito. Ele chorou muito, muito e pediu perdão pelos seus pecados. E falou: 1 ano pregando para esse rapaz, não foi de um dia para a noite.
Um ano amando aquele jovem, um jovem que eu não conhecia, não era carne da minha carne, sangue do meu sangue. Um ano pregando para uma alma e chorando e falando: Deus, eu não quero mais pregar para esse moço, o Espírito Santo, nem que seja a última coisa que você faça, pregue a palavra para esse moço. Eu quero falar para vocês, jovens, não importa a idade, quero falar para vocês que estão presos em coisas materiais: se desprenda. Se Deus te enviar para uma terra, se Deus mandar você fazer, se o Senhor te tirar de um trabalho para a obra dele, faça, porque o reino carece e você não vai ter falta de nada. Eu estou aqui falando para vocês, moços, eu não trabalho de carteira assinada aqui na terra já faz alguns anos, desde um pouco antes da pandemia, mas eu vivo aqui debaixo da graça do Senhor, não peço nada a ninguém. Ele cuida de tudo na minha vida. Nós paramos de crer nas providências para que na providência da terra. Paramos de crer que o Senhor faz, que abre portas. Paramos de crer em um Deus que providencia tudo. Você acha que eu não tinha sonhos? Eu não tenho sonhos de fazer coisas aqui na terra, mas eu entreguei os meus sonhos para Jesus. Quantos estão vivendo os seus sonhos e não estão vivendo os sonhos de Deus? Quantos estão aqui muitas vezes, infelizmente, para receber uma profecia que te abençoe, mas não quer abençoar ninguém? Quantos estão aqui carnais ao invés de espirituais? E as almas estão perecendo? Muitas vezes eu chorava, eu falava: Deus, eu não tenho parente nesse estado, eu não conheço ninguém. Senhor, eu tenho falta da minha família, eu tenho falta das pessoas que eu deixei para trás. Senhor, eu cuido de você. Cuida daquilo que é meu e eu cuido de ti. E nós deixamos o nosso coração, que é enganoso. Muitas vezes você não saiu do teu estado. O teu filho está na tua casa e você não sai da tua casa para você evangelizar do outro lado. Você não sai da tua casa porque o teu marido, você tem que cozinhar para ele, a tua mulher isso, o teu esposo aquilo, o teu filho isso, o teu marido aquilo. E as almas estão perecendo, o Senhor vai te cobrar naquele grande dia. A seara é grande, faltam trabalhadores. E eu estava em Brasília e o Senhor deu uma visão para esse moço. Eu estava muito cansada, porque os ceifeiros sabem como é difícil ir lá no inferno e arrancar as almas. Estava muito cansada e pedindo: Deus, misericórdia, Senhor, me ajuda, me sustenta. Eu sei que talvez você possa estar olhando a minha aparência, mas o Senhor não vê isso, como disse a missionária. O Senhor vê o coração. Às vezes você vê um soldado todo ferido e machucado, e você olha essa pessoa e você nem sabe quantas almas, o que ele está fazendo, saqueando o inferno. Você julga a aparência, mas o Senhor sabe. Muitos queremos ser conhecidos de altares, mas precisamos ser conhecidos no mundo espiritual, ter autoridade. E o Senhor nos dá oportunidades todos os dias. Não espere a oportunidade de pegar o microfone e sair fogo. Comece a jogar fogo lá fora. Abre a tua boca lá fora e deixa o fogo de Deus queimar os demônios que estão prendendo as pessoas. E aí o Senhor visitou esse rapaz. Ele acordou chorando muito em lágrimas e pedindo perdão pelos seus pecados. Deus o visitou através de uma visão. E nessa visão o Senhor mostrava que ele conquistava o corpo que ele queria feminino, conquistava o dinheiro que ele queria, conquistava tudo que o inimigo oferece na terra através da juventude. E em um determinado momento ele caiu em prantos, porque ele via que nada daquilo havia adiantado. Ele havia perdido o que era mais precioso, a salvação em Cristo Jesus. Ele acordou chorando. Ele disse para mim que ele acordou, ficou muitas horas chorando e pedindo perdão ao Senhor. O Espírito do Senhor o visitou. Enquanto você está aqui, amado, amada, Deus visita seu filho, o seu lar, a sua casa. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele ligou para mim, dizendo para mim que não queria mais aquela vida e começou a cortar os cabelos. O corpo dele estava um pouco transformado porque ele tomava hormônios e tinha um pouco ainda um corpo feminino. E aí ele abriu mão daquilo. Eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu falei assim: filho, vamos fazer o seguinte, vamos jogar tudo fora. Esses remédios, esses venenos, essas roupas de mulheres, você nasceu varão, Deus te fez assim. E aí o Senhor continuou a obra. Ele disse para aquela marca famosa que não iria mais aceitar o patrocínio para ir morar nos Estados Unidos e ser conhecido como uma grande para o mundo mulher transexual. Eu quero dizer a vocês que Jesus transformou a vida desse moço. O Senhor o batizou no Espírito Santo. Ele se batizou nas águas. E o Senhor deu uma esposa para ele. Esse é o meu marido.
Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Da mesma forma que o Senhor salvou o Gabriel e deu uma aliança para nós nos casamos, o Senhor tem nos enviado. Nós estamos indo às nações pregar o Evangelho e falar o que Deus fez em nossas vidas. Eu quero dizer a você que Jesus ainda faz, mas Ele quer te usar. Eu quero dizer para você que quando Ele nos usa é maravilhoso, mas dói, tem um preço. Ele mando releba suidere calamandore manasso. Machu que ele masfina lamandore manasso. Tem dias que queremos que Ele tire o espinho na carne, mas Ele não tira. Mas a graça dele nos basta. Todas as vezes que eu penso em parar, eu olho para o lado, vejo meu esposo, vejo o que Deus fez na vida dele, e eu falo para mim, eu não posso parar. Não seja preconceituoso, irmão. Quantas pessoas como eu vi o meu esposo no passado? Vestimos roupa de crente, temos um cabelo comprido, falamos glória a Deus e aleluia, mas somos pessoas preconceituosas. E precisamos de alguém do nosso lado para que o Senhor nos confronte. Como eu fui confrontada pelo Espírito Santo. Antes de terminar a mensagem, eu quero falar sobre o preconceito. E não é só sobre com pessoas homossexuais ou travestis, não. Todo tipo de gente. Achamos que somos o santo dos santos, mas o santo dos santos é Ele. Nessa tarde, nessa manhã, a igreja se lava, se limpa. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje. Se você é limpo, se limpa nessa manhã. Um rapaz que era ateu, que odiava, ele tem essa cara bonitinha, mas ele odiava os cristãos. Muitos, eu falo pra vocês, irmãos, se preparem na espada do Espírito, tá? Se prepara. Porque ele envergonhou, ele não, o adversário que habitava nele envergonhou muitos que se diziam crentes, com argumentos porque não conhecem a palavra. Os cristãos vinham pregar pra ele, olha só, isso. E o crente saía de cabeça baixa. Como Deus usou aqui a sua serva. Carregue as letras, mas carregue o poder. Carregue os dois. Tem muita gente com letra, mas não carrega poder para libertar. Tem muita gente com poder, mas não tem conhecimento que liberta. Precisamos de equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Cristão não é tolo, não é burro. Cristão tem entendimento. Rogo-vos para que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento. E aí o Senhor, eu vou terminar o testemunho. Um rapaz que não gostava de crente, odiava crente, jogava a Bíblia, acho que rasgava e falava um monte de palavrão, que não é lícito falar aos irmãos. Ele começou a sentir-se amado pelo Espírito Santo através da minha vida. E mesmo ele vestido como mulher, ele queria segurar na minha mão, segurar no meu braço. Era na época da pandemia, as igrejas estavam fechadas. Eu comecei a ficar um pouco conhecida porque eu prego a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, se algum irmão me ver segurando na mão desse garoto que parece uma garota, vão achar que eu sou lésbica. Jesus, vão achar que eu não sou casada porque eu tenho um problema na minha sexualidade. E esses conflitos estavam dentro de mim. Eu não falava, mas estavam aqui. Aí o Espírito Santo, bonito pra você, que se preocupa com que aquele que está olhando para você por fora pensa de você, mas não se importa com o que eu penso. Limpa isso, porque isso não sou eu. Ele falando bonito pra você. Olha como você é preconceituosa. Ele não sabia, mas o Espírito sabia. Eu sabia. Eu ficava com tanta vergonha do Espírito Santo que eu queria enterrar a minha cabeça. E eu falava assim, Senhor Espírito Santo, eu não sei como é que eu faço para me livrar disso, mas me limpa do preconceito. Aleluia! E cada vez mais que eu orava por ele ficava mais endemoniado. Mais feminino ele ficava. A unha era maior do que da unha que eu tenho. Eu não tenho quase unha. Minha unha curtinha, ele tinha uma unha enorme. O cabelo grande, depois pintava o cabelo de louro. Era uma coisa horrível. Eu tinha vergonha daquilo. E o Espírito Santo, mesmo que ele não queira o Cristo que você serve, ame-o. E uma das lições mais lindas que o Senhor me ensinou foi que quem liberta, muitas vezes, não é em nome de Jesus, sai! É o amor. Meu Deus!
filho rebelde. Ama esse filho homossexual. Ama! Constrange com o amor de Deus. Não concorde com as práticas, mas abrace e ama. Porque senão o mundo vai abraçar. Eu não tenho vergonha do que Deus fez na vida do meu esposo. Eu tenho vergonha de dizer que sou de Deus, ficar sentada e ter um coração preconceituoso, amargurado, e naquele grande dia não poder acessar a mansão celestial. Não se envergonhe, homens falam de varão. Se o Senhor te mandar, abraça esses homossexuais, esses travestis. Sabe por quê? Eles têm falta da paternidade. Eles foram molestados e abusados. Como a irmã falou aqui, tem coisas que são demônios, mas tem coisas que são doença na alma. Você carrega bálsamo para curar feridos. Nas suas mãos tem cura. Para que você se enche aqui? É para você curar. É para você levar. Não seja crente egoísta, porque Jesus não é assim. Eu quero me encher para Deus me enviar para as nações e ficar famoso. Não. Ele se esvaziou de toda a glória. E depois que ele se esvaziou, Deus Pai deu a ele o nome que está acima de todo mundo. Independente se te conheçam ou não conheçam, o céu te conhece. Lemos que Ananias, através de Ananias, Paulo foi batizado pelo Espírito Santo. Eu não vejo mais Ananias na Bíblia. Talvez você seja um Ananias que carrega poder e fogo e não é conhecido pelos homens na terra, mas é muito conhecido no mundo espiritual. Eu glorifico a Deus. Não saia daqui da mesma forma. Nessa manhã eu te faço um convite. O Espírito Santo me faz te convidar. Aquele filho, aquela filha rebelde, você não pode convertê-la. Mas se você for convertido ao Evangelho verdadeiro, se você for arrependido, se você for uma pessoa humilde, Jesus vai converter. E você será o próximo a contar o testemunho aqui neste lugar. Deus é fiel e Ele faz. O inimigo queria levar esse moço às nações para pregar a transexualidade no meio do esporte. E hoje o Senhor irá enviar as nações para pregar o Evangelho da paz. É o que Deus irá fazer. Levante a sua mão. Na sua casa, seu filho, sua filha serão evangelistas, missionários, pastores enviados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não temerão carne e sangue, mas irão temer aquele que é o Todo-Poderoso. Deus irá usar você, homem e mulher, com sinais, milagres, prodígios e maravilhas no meio dessa geração perversa e corrupta que não conhece o nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, eu glorifico aquele que criou os céus e a terra.